pessoal, continuando agora a correção da tarefa 5, né? Eu vou corrigir bem detalhadamente para poder também ir tentando tirar as dúvidas que possam ter ficado, tá? Não vou só passar o gabarito não, vou fazendo junto com vocês, beleza? Vamos lá. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas, respectivamente. O que é respectivamente, pessoal? É quando a gente precisa responder na ordem que foi pedido. Então, ele pediu 3 simples e 2 compostas. A gente começa com a letra A. Na letra A, H2O é uma substância simples? Não, porque eu tenho 2 tipos de átomo, hidrogênio e oxigênio. Então, já não pode ser a letra A. Letra B, ouro, né, AU, O2 e CO2 são substâncias simples? Ele pede 3 substâncias simples. Essas 3 primeiras são simples? Ouro e O2, sim, né? Tô falando de um átomo apenas para cada uma delas. Mas quando eu falo de CO2, eu tenho uma substância composta. Então, a letra B também não pode ser. Letra C, enxofre, O2 e O3. Sim, 3 substâncias simples, né? Cada uma com um átomo só, enfim, sendo apenas um elemento químico. E as duas últimas são compostas? CH4, composta, tem carbono e tem hidrogênio. CO2, composta, tem carbono e tem oxigênio. Então, é a letra C, a resposta correta, porque eu tenho, respectivamente, 3 substâncias simples seguida de 2 substâncias compostas. Vamos lá, a letra D não poderia ser, porque a primeira opção ali dela já não é uma substância simples. A letra E também não poderia ser, porque a última substância lá que ele bota, que é o H2, não é uma substância composta. Então, número 1, letra C. 2. Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Aí aqui ele já pergunta apenas substâncias simples. Na letra A, a gente já começa com H2O. H2O não é uma substância simples. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, ele começa com H2O. Também não é a letra B. Na letra C, começa com H2O. Também não pode ser a letra C, porque a gente precisa de uma alternativa que tenha apenas substâncias simples. Na letra D, ele dá AU, ouro, Fe, ferro e O2. 3 substâncias simples. Então, é a letra D. A letra E também não é, porque ele colocou o NaCl, que não é uma substância simples, é uma substância composta. Então, gabarito 2, letra D. 3. Assinale a alternativa em que aparece um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente, mais uma vez. Então, letra A, começa com um elemento químico? Sim, nitrogênio. Depois vem uma substância simples? Não, HI. HI maiúsculo aí, ó, a gente tem o hidrogênio e o iodo. Então, eu tenho uma substância composta. Então, não é a letra A. Letra B, começa com elemento químico? Sim, o cloro. Seguido de uma substância simples? Sim, N2 é uma substância simples. Só tem um tipo de átomo. E depois, HI é uma substância composta? Sim, é uma substância que tem 2 tipos de átomos, hidrogênio e iodo. Então, a resposta é a letra B. Por que não é a letra C? Porque ele começa com elemento químico, na verdade ele começa com uma substância simples, depois ele continua com uma substância simples, depois ele vai continuar com uma substância simples. Então, não pode ser a letra C por isso. Letra D, ele já começa com uma molécula aí de água, com uma substância composta, então não pode ser. E na letra E, ele termina ali com um elemento químico e não com uma substância composta, então também não é. Então, número 3, o gabarito é letra B. 4. São dados os seguintes materiais: leite, aço e ouro. Assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, a ordem da constituição deles. Então, qual é a alternativa que classifica direitinho na ordem
leite, aço e ouro. Leite é uma substância simples? Não, a gente já viu que leite é uma mistura, né, de vários componentes, de gordura, de proteína, de água, de açúcar, né? Então, a gente tem então uma mistura. Então, a primeira alternativa que a gente tem que procurar é onde está começando com mistura. Então, letra C e letra E. E o aço? O aço também é uma mistura, né? Ele não é um elemento químico, ele não é algo puro. Ele é uma mistura de ferro com carbono, enfim. Então, a gente vai precisar de uma alternativa que tenha mistura. Então, a gente já sabe que é a letra C. E aí, a gente confirma isso quando a gente vê que o ouro é o quê? Um elemento, né? Representado pela letra AU na tabela periódica. Então, a gente tem mistura, elemento na letra C. A resposta da 4 é a letra C. 5. Ao adicionarmos açúcar a um suco, notamos que, após certa quantidade, o açúcar não mais se dissolve na água. Isso significa que existe um limite de solubilidade de uma substância em outra, e este limite é conhecido como coeficiente de solubilidade. Lembram da solubilidade, da propriedade específica de alguns materiais? Assim sendo, quanto ao número de fases que a gente consegue observar, um suco adoçado com açúcar pode ser sempre monofásico? Não, se ele disse aqui que se eu botar um pouco de açúcar a mais do coeficiente de solubilidade, eu não vou conseguir dissolver esse açúcar. Então, eu vou ver aquela camadinha branca no fundo do copo quando eu olhar. E se eu vejo uma camadinha branca além do líquido, eu vejo duas fases. E se eu vejo duas fases, não é monofásico. Então, sempre um suco com açúcar vai ser monofásico? Nem sempre, porque se eu errar na mão e botar muito açúcar, eu vou ter uma mistura ali bifásica, né? Então, ele vai ser sempre bifásico? Também não, porque se eu botar a quantidade de açúcar correta e conseguir diluir, eu vou ter uma mistura homogênea monofásica. Então, não é sempre monofásico, nem sempre bifásico. Uma mistura de açúcar com suco pode ser monofásico ou bifásico. Então, é a letra C. Trifásico seria se eu botasse uma pedrinha de gelo ali, né? E não diluísse muito bem o açúcar também. Mas, enfim, só para dar mais um exemplo. A resposta mesmo é letra C, monofásico ou bifásico. 6. Qual é a alternativa em que só aparecem misturas? Só mistura. Grafite, mistura. Leite é uma mistura. Água oxigenada também vai ser ali, na verdade, é uma substância é uma substância pura composta, não é simples, ela é H2O2, né? É um hidrogênio, é a água ali com um pouco mais de oxigênio. Mas aí já não é mistura. E o fósforo também já não é mistura, né? Esse fósforo vermelho é formado aí por 4 átomos de fósforo, P4, né? Letra B, ferro é uma mistura? Não, enxofre, mercúrio, tudo isso aí a gente sabe que são elementos químicos, né? E aí então já não pode ser a letra B. Letra C, areia é uma mistura? Açúcar é uma mistura? Granito é uma mistura? Sim, mas o álcool não, o álcool vai ser aí uma substância. Vinagre, água do mar e gás amoníaco. A gente tem aí misturas, quando a gente fala do gás, a gente está falando de NH3, então não é uma mistura, é uma substância, beleza? Agora na letra E, a gente tem o ar, que a gente sabe que é uma mistura de gases, o granito, que a gente sabe aí que é uma mistura de 3 minérios aí, né? O quartzo, o feldspato e a mica. Sempre que a gente vê granito, a gente tem que lembrar que ele é feito basicamente desses 3 componentes que não se misturam. Por isso que a gente vê o granito em bancadas de banheiro, de laboratório, de pias, né, de cozinha, sempre coloridinho, assim, porque ele é formado por basicamente 3 tipos de componentes que não se misturam, que é o quartzo, o feldspato e a mica. Então, sempre vai ser heterogêneo, sempre vai ser uma mistura. Então, o ar é uma mistura, o granito é uma mistura, o vinagre é uma mistura e a água sanitária também. Então, a gente tem a letra E como resposta, beleza?
7. Quantas substâncias são encontradas nos sistemas abaixo? Álcool hidratado. O álcool hidratado, ele é o álcool mais a água. Então, a gente tem duas substâncias, álcool e água. Então, duas substâncias. 3 cubos de gelo em água. 3 cubos de gelo em água, a gente está falando de qual substância? Água. Água congelada no estado sólido e água líquida. Gelo em água, eu tenho apenas uma substância. Eu vejo duas fases, porque eu estou tendo a mesma substância em diferentes estados físicos da matéria. Mas quantas substâncias eu tenho? Uma. Água congelada e água líquida. Então, no sistema 2 aqui, a gente tem uma substância. No sistema 3, a gente tem glicose dissolvida em uma solução aquosa e de cloreto de sódio. Então, a gente tem glicose, que é uma substância, né, um açúcar, dissolvida em uma solução aquosa, então eu tenho água, de cloreto de sódio, então eu tenho sal de cozinha. Então, eu tenho açúcar, água e sal de cozinha. Então, eu tenho 3 substâncias, beleza? Então, ficou na ordem 2, 1, 3, letra A. 8. Em relação ao esquema abaixo, podemos afirmar que estão representados, vamos ter que contar, tá? Então, aí na questão 8, a gente tem aqueles desenhozinhos das bolinhas representando átomos e juntinhas representando as moléculas. Então, quantos grupinhos de bolinhas nós temos? Será o número de moléculas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moléculas. Quantas substâncias? Todas essas moléculas são diferentes, são iguais? Como é que elas são? Elas são diferentes. Então, eu tenho quantas substâncias? Elas representam substâncias diferentes. Cada uma delas representa uma substância. E se elas são diferentes, eu tenho 9 substâncias. E quantos elementos químicos? Quem são os elementos químicos? São os átomos que formam cada uma dessas moléculas. E estão representados pelas cores. Quantas cores a gente tem nesse sistema? A gente tem laranja, a gente tem cinza, a gente tem rosa, verde e azul. 5 elementos químicos. Então, ficamos com 9 moléculas, 9 substâncias e 5 elementos químicos. Letra A. Questão 9. Observe a representação dos sistemas 1, 2, 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente. No sistema 1, a gente tem óleo, água e gelo. A gente consegue ver o óleo, o gelo e a água. Então, a gente tem 3 fases. No sistema 2, a gente tem água gaseificada e gelo. Então, a gente consegue ver a água, a gente consegue ver as bolinhas dos gases, da água, né, ser gaseificada, e a gente consegue ver o gelo. Então, a gente tem 3 fases. No sistema 3, a gente tem água salgada, gelo, óleo e granito. Quando ele fala água salgada, é porque essa água já está com sal diluído. Então, a gente só vê uma fase nesse termo água salgada. Mais uma fase do gelo que a gente vê, mais uma fase do óleo. E o granito. Lembrando que o granito sempre vai nos mostrar 3 fases, porque ele é heterogêneo, formado por substâncias que não se misturam, que é o quartzo, o feldspato e a mica. A gente vai ter ali 3 fases no granito. Então, a gente tem uma da água salgada, uma do gelo, uma do óleo e 3 do granito. Somando 6 fases. Essa questão, vocês viram que é uma questão aí de vestibular, né, da Federal do Espírito Santo. É uma questão que tem uma pegadinha, né? A gente sabe que quando a gente quer... as questões vestibulares, geralmente elas querem despertar isso no aluno, a questão de perceber ali um diferencialzinho que seja na questão faz você acertar ela, né? E aí a famosa pegadinha aí vem no granito, porque muita gente poderia marcar a letra B, né? 3, 3, 4. Mas não, porque se você falar do granito, você vê 3 fases no granito. Então, você tem que contar as 3 fases do granito,
mais as 3 fases, água salgada, gelo e óleo, beleza? Então, letra E. 9, letra E. 10. O ferro é um dos componentes da hemoglobina, lá no nosso sangue. A falta do ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo, em alguns casos, necessário um suplemento de sulfato de ferro. Nesse contexto, os termos sublinhados no texto classificam-se respectivamente como... O que ele sublinhou no texto? A palavra ferro, lá na primeira linha, e sulfato de ferro aqui na penúltima linha. Respectivamente, o que é o ferro e o sulfato de ferro? O ferro é um elemento químico, né? Sabemos lá, está na tabela periódica. E o sulfato de ferro vai ser uma substância composta, porque a gente tem ferro mais enxofre. Então, a gente tem 2 tipos de átomos juntos, formando uma molécula. Se a gente tem uma molécula com 2 tipos de átomos, a gente tem uma molécula, uma substância pura composta, porque tem 2 tipos de átomos. Então, a gente tem elemento químico, ferro, substância composta, sulfato de ferro. Letra A de alegria, alegria, amor, amor. Pessoal, terminamos aqui nossa correção. Hoje, segunda-feira, vocês vão estar recebendo esse vídeo. E eu queria pedir para vocês o seguinte, que vocês mandassem no meu e-mail, que eu vou escrever no grupo e vou falar aqui para vocês, mandassem para mim a tarefinha ampliação de saberes da página 27. Qual o nome da mudança de estado ocorrida na produção de gelo seco? Que outras substâncias passam por esse tipo de condição? Então, é uma pesquisinha, tem ali 1, 2, 3, 4, 5 linhas, podem escrever mais, não é para escrever necessariamente no livro, podem digitar diretamente no corpo do e-mail, ou faz um arquivinho no Word, tarefa de ciências, página 27, bota lá a pergunta e bota a resposta e manda anexado para mim no e-mail. Ou, não, quero digitar direto na caixinha do e-mail, então bota lá meu e-mail e já digita resposta da tarefa 27, e aí coloca. É porque como a gente está fazendo essas aulas à distância, a gente vai precisar ter alguns trabalhinhos, algumas avaliações registradas no e-mail para poder validar essa avaliação, para poder validar a participação de vocês, tá? Então é por isso, a Pro está pedindo para que vocês mandem para mim a resposta dessa questãozinha aqui, tá bom? Leiam esse texto, pesquisem na internet, coloquem a fonte da pesquisa de vocês e me mandem até sexta-feira, hoje é segunda, até sexta-feira, no meu e-mail o exercício aqui da página 27. Uma pesquisa, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail e podem também me falar no próprio grupo do WhatsApp qualquer dúvida que vocês tenham.